Shalom Adonai. Que a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todas as famílias, espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. É uma honra poder ter essa oportunidade de adentrar em sua casa, no seio de sua família, para trazer uma palavra, uma mensagem de reflexão da parte de Deus, respaldada na Bíblia Sagrada. E neste momento, e neste tempo que Deus nos permitirá ficarmos aqui ao vivo para falarmos do recado de Deus para as nossas vidas. Eu creio e tenho certeza que Deus está indo ao seu encontro para lhe trazer uma mensagem que lhe traga paz, conforto e esperança. Eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a participar deste programa Momento da Palavra. Eu convido as famílias que estão reunidas agora em suas salas, em suas casas, em frente aos seus computadores, suas televisões, seus aparelhos de celulares, seus tablets. Em algum lugar, Deus alcançou você através deste programa. Eu sei que você está esperando um recado de Deus. Eu sei que você está esperando a resposta das suas orações, das suas cartas e petições que você tem feito a Deus. Eu sei que nós escrevemos cartas praticamente todos os dias, cartas que são feitas muitas vezes em lágrimas de um clamor dentro da alma. Toda vez que um homem e uma mulher faz um pedido a Deus, faz uma declaração de socorro a Deus, é uma carta que nós fazemos. Eu sei que tem momento que nossas cartas são feitas através de lágrimas, porque nem palavras, muitas vezes, você não tem mais para falar a Deus. Mas quando você não tiver mais palavras para poder expressar a Deus o grito do seu socorro, do que você precisa da resposta, até as suas lágrimas, as suas dores, Deus transforma em oração. Eu saúdo a todos com um Shalom Adonai e a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês. Eu gostaria de pedir a você que neste momento, se você sentir paz, multiplique essa mensagem agora. Se você sentir paz, compartilhe este culto agora. Se você quer alcançar vidas, se você quer alcançar famílias agora, se você quer agora agir como um missionário, uma missionária de Deus, compartilha este culto ao vivo, esta live que está sendo transmitida ao vivo para as nações. Eu tenho um recado de Deus à igreja. Eu tenho uma palavra de Deus respaldada na Bíblia Sagrada para você que tem esperado um tempo novo, para você que tem esperado um tempo de honra, para você que tem esperado um tempo de cura, um tempo de exaltação. Esta palavra é para você, mulher, para você, homem, que tem fé que Deus pode mudar uma história no meio de uma crise, no meio de uma fornalha, no meio de uma seca, no meio de enfermidades. Compartilhe essa mensagem, que ela pode chegar naquela vida que precisa para trazer uma resposta. Agora nós vamos orar, vamos entrar em oração. Você que está aí, espalhado por essas nações, vamos orar. Vamos pedir ao Pai Nosso que estás no céu, que seja feita
toda a vontade dele nas nossas vidas. Vamos pedir a Deus pelos países, vamos pedir a Deus pelos povos, vamos pedir a Deus pelas igrejas e pelas famílias. Eu acredito que joelhos dobrados, um povo que clama como a coça, que anseia no meio de uma terra seca, Deus ouve o nosso clamor. Os filhos, quando vão atravessar uma rua, pega na mão de um papai, de uma mamãe, de um vovô, de uma vovó, porque sente segurança. E nós temos que segurar nas mãos do onipotente, do onipresente, do onisciente. Eu estou aqui com muita humildade, muita simplicidade, para lhe trazer essa palavra. O momento da palavra está voltando a partir de hoje. Depois de novembro, quando Deus nos orientou a suspender este programa, Deus hoje reabre o momento da palavra. Será transmitido semanalmente. Vamos falar os dias para vocês poderem acompanhar ao vivo onde vocês estiverem. Eu quero que Deus agora vá aonde você estiver. Eu peço que o Espírito Santo de Deus vá na sua direção, na sua casa, na sua tenda, aonde você estiver. Eu peço que Deus envie os anjos dele, os guardiões dele, os mensageiros dele para te alcançar e te visitar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Deus, ele sempre adverte. Deus, ele sempre revela. Deus, ele sempre fala à igreja. Então hoje Deus vai trazer advertências e avisos que você muitas vezes tem esperado da parte de Deus. Quem sabe é você que está aí do outro lado, que orou, jejuou, se ajoelhou, leu a Bíblia e pediu a Deus: fale comigo esta noite. Fale comigo neste momento. Eu tenho certeza que pela simplicidade que Deus faz e por todo o amor que Ele tem com você e comigo, com nossas famílias, Deus vai se revelar a nós neste culto. Vamos orar, clamar pela sua vida agora. Vamos entrar em oração agora. Pedir a Deus pela sua causa, pelas suas orações a serem respondidas. Pai amado, Pai querido, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nós te clamamos e te pedimos, Senhor, alcance essas mulheres, esses homens, alcance essas crianças, os bebês, os jovens, os adolescentes e os mais velhos. Alcance esses lares, Pai. Alcance esses endereços espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. O Senhor nos revela que haverá tremores de terra, maremotos, doenças, guerras e enfermidades. Mas ainda não é chegado o dia. E nós estamos vivendo, Pai, os últimos momentos nessa terra. Mas antes de encerrar essa vida, o Senhor quer concluir aquilo na vida desta mulher, deste homem, da minha família e dessas famílias. O Senhor quer concluir a obra que o Senhor iniciou. Eu tenho certeza que antes que o Senhor encerre o nosso ar que nós respiramos na terra, que é o oxigênio, as promessas se cumprirão em nossas vidas. Eu acredito que essas pessoas que estão agora sendo alcançadas por esse programa Momento da Palavra sentirão a tua presença, a tua glória, sentirão a tua voz falando com eles. Existem pessoas que precisam, Pai, que precisam do imediato, do urgente, daquilo que somente o Senhor possa fazer. Então, meu Deus, eu apresento este culto ao vivo e peço ao Senhor, se revele a nós. Igreja na Terra. O tema de hoje é Deus adverte. Eu já preguei essa mensagem deste versículo com outros temas, mas hoje o tema é Deus adverte. Está no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor, Jeová, não fará coisa alguma
sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Até em tempo de castigo, até em tempo de exaltação, Deus revela antes. Até as notícias para causar choro ou alegria em nossas vidas, Deus revela antes. Ele não pega os filhos dele, ele não pega ninguém de surpresa daquilo que ele quer fazer. De uma forma ou de outra, Deus tem dado sinais a você. De uma forma ou de outra, Deus tem anunciado, advertido a você o que ele quer fazer na sua vida. Deus está te advertindo, te avisando, te falando, te comunicando há muito tempo que ele não se esqueceu de você. Deus tem te advertido em sonhos, em estudos bíblicos, em orações, em jejuns, em cultos, que ele não vai te abandonar. Hoje Deus me traz aqui para trazer este recado a você. Ele vai concluir, ele vai fazer aquilo que ele começou na minha vida e na sua vida. Aquilo que ele iniciou na minha vida e na sua vida. Deus vai concluir com todas as honras, com todas as assinaturas que ele quer para mim e para você. Neste momento eu tenho uma caneta na minha mão. Com essa caneta eu escrevo os textos, os rascunhos, os estudos que eu ministro aqui ou na igreja. Com essa caneta eu assino cheque. Com essa caneta eu assino contratos ou documentos. Com essa caneta eu faço cartas, mensagens. Então Deus tem uma caneta na mão dele. Uma caneta que a tinta não acaba. Esta caneta eu já troquei a bomba dela. Essa caneta eu já troquei a tinta dela porque um dia acabou. E ela continua sendo caneta, porém com a nova bomba, uma nova tinta, um novo refil de tinta aqui dentro. Mas a caneta que Deus tem, a tinta não acaba. A tinta é ilimitada. Então não se preocupe se Deus está assinando petições, respostas de pessoas que estão longe ou perto de você e a sua ainda não foi assinada. Não pense que a caneta de Deus vai falhar ou vai acabar a tinta no refil dela. Não vai acabar. Não pense que Deus vai esquecer de pegar a caneta que está no punho dele e mandar os anjos entregar as suas respostas e as minhas respostas. Deus assinou a resposta de Daniel, lá em Daniel capítulo 10. O anjo veio em direção a Daniel. Ele veio com petições assinadas e respondidas pelo Deus de Israel. Então, se porventura você não está entendendo porque aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você tem uma aproximação, e é novo na igreja, é novo na fé, Deus já respondeu e a sua resposta ainda não chegou, eu quero dizer a você que a caneta de Deus vai assinar sua resposta. A caneta de Deus, o refil dela, não acaba a tinta. Ele vai assinar o que é teu e o que é meu. As suas orações, suas súplicas, os seus gritos de socorro, seus clamores, Deus está respondendo com caneta. E os anjos estão vindo. Mas você pode estar falando, existe anjos para todo mundo? Existe, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele manda o anjo tão rápido em seu endereço que mesmo em um piscar de uns olhos, os anjos já visitou você e milhares de pessoas. Deus é mais rápido do que o vento. Deus é mais rápido do que a chuva. Deus é mais rápido do que as nossas vozes, nossas palavras. Deus certamente, antes de você orar, certamente, em Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente, antes de você ter jejuado, chorado, clamado, gritado por socorro, Deus já sabia o que você ia falar. Deus já sabia o que eu ia falar. Então não se preocupe se demorou de sair por sua boca, porque você estava chorando, você estava desesperado ou cansado, e você está falando, será que eu demorei de falar com Deus o que eu queria? Ele já sabia. A Bíblia revela em Isaías 55, 8 e 9, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Deus sabe antes de nós orarmos. Deus sabe antes de nós chorarmos. Deus sabe antes de nós sermos perseguidos do que nós precisamos. Hoje, neste momento,
dia 18 de março de 2020, uma quarta-feira. O mundo está chocado com o que está acontecendo. Eu não quero parar o culto para falar de um vírus. Eu não quero parar a mensagem de Deus para valorizar um vírus. Eu não quero parar a pregação para crescer o vírus. Eu quero falar do grande eu sou, do poderoso, do Rei dos Reis, do leão da tribo de Judá. O coronavírus, ele já existe, ele está aí. Mas Deus está antes dele. Deus está acima de todas as viroses. Tudo o que está acontecendo hoje na Terra está escrito de Gênesis a Apocalipse. Não fique procurando saber se esse vírus foi feito em laboratório, se veio de um macaco. Isso não é o mais importante. Nós sabemos que ele chegou com a permissão de Deus. Não estou falando que com a vontade de Deus, a permissão dele. Tudo o que acontece abaixo do céu é permissão de Deus. Então, não foque no vírus. Foque em Cristo e foque nos cuidados que nós temos que ter. E esse momento, certamente, Deus está avisando a igreja que ele já falou há muitos anos que esse dia ia chegar. Deus já avisou há mais de 2000 anos que esse dia ia chegar com essa virose no mundo todo. Se você for aí na página do pastor Castilho, no YouTube, no Facebook, no ano passado, nós ministramos aqui, no momento da palavra, que Deus iria ferir a terra. Deus iria sacudir a figueira. Quem é a figueira? A figueira é a igreja. A figueira é a humanidade. Deus, no ano passado, ele avisou aqui, neste programa, que ele iria suspender grandes congressos de igrejas. Ele ia ferir a terra. Aconteceu. Nós não sabíamos como e quando. Aconteceu. A questão agora é séria, é de responsabilidade. Por mais fé que eu tenha, por mais fé que você tenha, nós temos que armazenar algo dentro de nós. Nós temos que armazenar algo nos nossos celeiros. Celeiros. No coração, celeiros. Nossa mente, celeiro. O que é que nós temos que armazenar? Fé. Nós estamos alertando aqui há mais de 2 anos no programa Momento da Palavra. Busque ao Senhor enquanto os dias difíceis não chegam para você não desistir da vida. Nós temos avisado, outros mensageiros têm avisado nas lives, nos cultos, nas igrejas, em congressos. Entregue a sua vida ao Jesus antes que os dias maus cheguem. E esse dia mau ele chegou. Existem outras viroses, existem outras doenças piores do que esse vírus. Mas esse foi o que multiplicou sobre toda a terra, sobre todas as nações. Mas Jesus, ele precisa ser multiplicado sobre todas as terras. Hoje os governos estão se reunindo. Hoje a ONU, hoje a OMS, é a Organização Mundial da Saúde, está falando ao mundo o que está acontecendo. Pense, um pequeno vírus foi capaz de esvaziar as prateleiras das igrejas. Um pequeno vírus está quebrando as bolsas e quebrando empresas. Um pequeno vírus está dizimando vidas. Imagine quando chegar em Apocalipse, no juízo final. Como vai ficar isso aqui? Mas eu venho lhe trazer hoje um recado de Deus a você. Tudo o que está acontecendo hoje, certamente Deus já avisou a nós há anos atrás. Deus tem alertado as famílias. Evangelize os seus filhos. Evangelize os seus vizinhos. Deus tem alertado aos pastores. Pregue a palavra pura e cristalina e verdadeira. Deus ficou triste, igreja. Deus ficou triste com a igreja na terra. Porque, infelizmente, muitas pessoas botaram como prioridade o mundo, prioridade a própria vontade. Infelizmente, muitas pessoas não querem mais congregar nas igrejas. Muitas pessoas não querem mais ler a Bíblia. Muitas pessoas não querem mais aceitar o batismo das águas. Muitas pessoas não querem mais ceiar, participar da ceia. Muitas pessoas dizem que para a igreja é cansaço. Chegam atrasados, sem compromissos com culto, sem compromisso com estudos na Bíblia.
muitas pessoas brincaram com Deus. Um dia eu brinquei com Deus, há quase 30 anos atrás. Foi quando Deus me chamou, como chamou Saulo para ser Paulo, me chamou Márcio para ser Castilho, um pregador da palavra de Deus. Deus está divertindo a você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você solitário no meio de tudo isso que está acontecendo. Mas eu não posso me omitir de falar 3 recados de Deus para a igreja agora. O primeiro recado: Deus orientou a Noé a construir a arca, que viria um dilúvio. Já pregamos isso aqui. Muitos não acreditaram. Muitos zombaram de Noé. Os vizinhos de Noé tiraram sarro de Noé, quando Noé começou a construir um barco, um navio, uma arca. Muitos zombaram dele. Mas Noé, se cumpriu em Noé o que está escrito em Amós 3,7. Construa a arca, que eu vou acabar tudo com água. E Noé obedeceu a Deus. Deus entregou um recado ao profeta Jonas. Vai naquele lugar e diga que eu vou destruir tudo. Mas se eles se converterem, eu terei misericórdia. E Nínive foi salva. Já Sodoma e Gomorra, Deus falou: vai lá que eu vou acabar tudo com fogo. E acabou. Deus, ele avisa antes, ele alerta antes. Deus tem alertado através de profetas, homens e mulheres na terra, que esse dia ia chegar. Que os supermercados iriam ficar esvaziados, os bancos fechados. Nós moramos nos Estados Unidos. A coisa é séria, igreja. Supermercados estão sendo esvaziados. Na Califórnia, toque de recolher, ficar em casa. New York, qualquer momento, estamos prestes a receber uma notícia aqui que terá confinamento. Aqui na Flórida, já fechou praticamente tudo. A Disney, o império da Disney, os parques da Disney, que de janeiro a janeiro são lotados, estão fechados. Tudo virou um nada. Os grandes transportadores de aviões estão diminuindo as suas frotas. Existe navio à deriva no mar agora. Existe um transatlântico nesse exato momento que nenhum país está querendo aceitar os tripulantes e os passageiros. Eles estão já há alguns dias sem poder parar, porque nenhum país quer receber eles. Olha o que está acontecendo. Deus vem advertindo a igreja há muito tempo. Convertei seus corações. As televisões estão suspendendo novelas para trazer noticiários do que está acontecendo. Dólar, petróleo, morte, vírus. Deus advertiu a igreja o tempo todo. Deus advertiu a pastores que estavam brincando com a igreja. Deus advertiu a pastores que outrora foram homens de Deus, mas se desviaram na vaidade. Deus advertiu a igreja: não caia, cuidado. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus advertiu aos filhos: honre teu pai e tua mãe, que abençoado você será. Foi o que aconteceu. Filhos desonrando pais, pastores se divorciando, pastores engravidando os amantes. O que foi que aconteceu? Pastores transformando a igreja em laboratórios de dinheiro. O que foi que aconteceu em muitas igrejas? Toda regra tem a sua exceção. O que foi que aconteceu em muitas igrejas? Se perderam pastores casando com amantes, oficializando casamentos com amantes. O que foi que aconteceu? Crentes deixando o primeiro amor para serem homossexuais, lésbicas, drogados, traficantes. O que foi que aconteceu com muitos crentes? Se corromperam na política, se corromperam na igreja, no ministério, se corromperam em empresas, em emprego. O que foi que aconteceu com muitos crentes na terra? Esfriaram o primeiro amor. Você pensa que a resposta de Deus é só para os ateus? Você pensa que a resposta de Deus é só para aqueles que estão no centro que é de macumba? Não, são para aqueles que estão dentro de muitas igrejas brincando de ser crente, com a Bíblia embaixo do braço como se fosse um desodorante, um lencinho,
mas não medita. Ler, mas não medita. Ler uma coisa, meditar é absorver. Deus hoje certamente está me usando com muita humildade. Vamos fazer uma reflexão da nossa vida. O que nós estamos pensando, o que nós estamos falando. A palavra de Deus revela em Provérbios 31 que o vinho com álcool é dado para angustiados, depressivos. Crentes bebendo vinho com álcool não pode. Crentes usando maconha não pode. Crentes se divorciando não pode. Crentes adulterando não pode. Crentes usando roupas de nudez não pode. Crentes mentindo não pode. Crentes se corrompendo não pode. Crentes transformando a igreja em comércio, vendendo num altar óleo ungido, estrela de Davi, vassoura abençoada, não pode. Não pode, igreja. Crente mandando estipular valores de ofertas em envelopes, não pode. Tudo isso é resposta de Deus para a igreja. Deus está insatisfeito. Deus está triste. Eu fui orar, irmãos. Eu não sou mais homem de Deus do que ninguém. O menor aqui sou eu. Eu sou o menorzinho aqui. Mas eu quero dizer a você, eu fui orar. Eu fui me consagrar. Eu apresentei esse momento a Deus. Senhor, o que está acontecendo, Pai? E o Senhor falou comigo. Eu sacudi a figueira, filho. Eu sacudi a figueira. Se você abrir a página do YouTube do Pastor Castilho no Facebook, há mais de uns 2 anos, nós falamos que Deus ia ferir a terra, ia parar grandes congressos de pastores mercenários que estavam cobrando fortunas para o povo participar, iam acabar com esses shows gospel, que é uma fortuna, e eles ficam cada dia mais ricos e o povo cada dia mais pobre. Você pensa que Deus está satisfeito com esses shows gospels? Você pensa que Deus está satisfeito com banda tocando o carnaval dentro de igreja? Você pensa que Deus está satisfeito com cristãos e tocar em trios elétricos? Você pensa que Deus está satisfeito em encontrar os filhos deles saindo escândalos? Isso tudo é a resposta de Deus para mim e para você. Isso tem que acontecer na terra. Não tem oração, não tem jejum que vai parar o que Deus diz que vai acontecer de Gênesis e Apocalipse. Mas as nossas orações, nosso Jesus pode pedir misericórdia a Deus, misericórdia, para alertar o povo. Olha o que Jonas fez. Jonas deu um recado a Nínive. Nínive se arrependeu. Nínive se vestiu de pano de saco, jejuou, e Deus não destruiu Nínive. Se Sodoma e Gomorra tivesse jejuado, se consagrado como o povo de Nínive, Sodoma e Gomorra não tinha sido destruído. Se Saul, o rei Saul, não tivesse desobedecido à voz de Deus através do profeta Samuel, para não trazer os despojos daquele povo, ele não teria cometido suicídio. Se Judas Iscariote não tivesse entrado na vaidade e vendido Jesus por moedas, Judas não teria ido para o inferno. Irmão, é tempo de arrependimento. É tempo de Nínive. Não é tempo de Sodoma. É tempo de Nínive. É tempo de consagração. Eu não estou mandando você vestir pano de saco. Eu estou pedindo a você a se consagrar em oração, até em jejum, em santificação. Transforma seu pano de saco em consagração. Você acha que Deus está feliz em ver pastores cristãos falando palavrões? Fazendo gestos obscenos? Você acredita que Deus está feliz com cristãos sendo racistas? Você acredita nisso? Isto, Deus criou uma ira. Deus está irado com a terra. Deus está irado com muitos na terra. Deus está irado com muitos pastores que largaram o evangelho de Cristo, estão vivendo o evangelho da vaidade, da corrupção. Eu não estou falando que somente a igreja é culpada, mas a igreja que caiu, a igreja que está em pecado é a maior culpada por que está acontecendo na terra. A igreja omissa, a igreja que não prega a palavra de correção, a igreja que não prega a palavra de exortação, ela é culpada por essas tragédias que estão acontecendo na terra. A igreja que apoia nudez,
vinho com álcool, que apoia a tatuagem, que apoia o divórcio, que apoia essa teologia maligna de trazer o dinheiro para a igreja vendendo tudo que tem. Deus está triste com isso. Isso é a ira do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Deus pode ter misericórdia de nós agora, irmão. Deus pode visitar a China, o Brasil, os Estados Unidos, todas as nações e ter misericórdia de todos nós. Eu quero dizer a você, infelizmente, não vai parar agora. Alguém vai ter que falar isso na terra. Eu não vou mentir a vocês. Eu gostaria de estar aqui hoje, certamente, em Amós 3:7, falando a vocês que vai parar hoje, dia 18. Mas eu não sou irresponsável, eu não sou louco. Jeremias, ele entregava certamente o que Deus revelava a ele. O apóstolo Paulo entregava o que certamente Deus entregava a ele antes de acontecer. Eu vou fazer o contrário. Eu queria estar aqui agora, dia 18, nos Estados Unidos, 20 horas e 28 minutos, falando que vai acabar agora, mas não vai. Infelizmente, não vai. Felizmente, nós teremos mais alguns dias, mais algumas semanas, com essa ira de Deus na terra. Infelizmente. Sabe por quê? Porque brincaram com Deus. Brincaram com a igreja dele. Brincaram com a noiva dele. Brincaram de construir templos lindos e a ovelha morrendo de fome. Brincaram de encher os cofres das igrejas de ouro e prata e as ovelhas mendigando o pão nas ruas. Brincaram com Deus quando aprovaram que a igreja pode fazer tatuagem, que aprovaram que o pastor pode engravidar a amante e continuar no altar. Quando aprovaram que o levita, que o baterista, o tecladista pode subir que é no altar em pecado. Quando aprovaram que homem com homem pode dormir junto, pode ter sexo, mulher com mulher pode ter sexo. Isso é a resposta de Deus à igreja. Você pensa que Deus não estava lá no carnaval? Você pensa que Deus não estava lá no Natal, quando botaram o Papai Noel no meio da sala, no meio das crianças? Você pensa que Deus não estava lá no carnaval, quando foram levar louvor no trio elétrico, para depois o povo rebolar? Você pensa que Deus não estava nas festas juninas, que os crentes estavam lá, em frente às fogueiras de São João? Você pensa que Deus não estava lá quando os crentes foram aprovados por pastores a tatuar Jesus no corpo? Ele estava lá, dizendo à igreja: não faça. Tudo está na Bíblia. Toda advertência está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não adianta, meu irmão. Isso não vai parar hoje. Eu queria que parasse agora, porque eu sofro, eu choro. Só Deus sabe como tem sido esses dias nós que nos Estados Unidos, porque eu visito hospitais, eu visito casas, eu ainda sou aquele pastor, como muitos pastores da terra, ainda visito os enfermos. Mas nós, na Flórida, fomos orientados a suspender o culto no templo de tijolo, no templo de telhado. Deus pediu para eu suspender o culto. E além de eu suspender, eu obedeci à voz do condado, dos prefeitos da Flórida, que aquele estabelecimento que seria fechado, porque ia armazenar mais de 30, 40 ou 50 pessoas. Mas a igreja, eu não fecharia a Deus de promessa, aonde eu sou pastor, por perseguição. Eu vou fechar a igreja por perseguição. Eu fechei a igreja para não contaminar o povo. Eu fechei a igreja porque nós temos pessoas com lesão em pulmão. Eu fechei a igreja porque nós temos pessoas com diabetes. Eu fechei a igreja porque nós temos pessoas com pressão alta. Eu fechei a igreja porque nós temos pessoas com asma. E eu não critico quem está aberto, mas eu fechei porque Deus mandou eu fechar. E além de eu fechar, recebemos orientação para fechar. Agora, se fosse perseguição, eu morreria no altar. Se fosse perseguição, eu não fechava a igreja. Jamais o pastor Castilho vai fechar um templo por perseguição. Eu fechei para não aumentar o vírus. E Deus está mandando eu vir aqui. Fica em casa. Deus está mandando eu entregar um recado à igreja. Fica em casa, você que não precisa sair.
Fique em casa, você que pode trabalhar em casa. Fique em casa, você que não tem nada para fazer na rua. Deus está mandando eu trazer um recado à senhora e ao senhor, espalhado por essa terra. Fique em casa se você não precisa sair. O melhor lugar agora é em casa. E Deus falou comigo essa madrugada. Deus me visitou no quarto ontem e essa madrugada. E Deus falou comigo. O que eu fiz com Naamã, com o general Naamã, que estava com lepra. E a menina falou para a esposa de Naamã: eu conheço um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu, que está na casa, distante daqui. Manda Naamã ir lá. Manda o meu patrão ir lá, o meu chefe lá, que o profeta pode curar ele. Naamã pegou a carruagem com seus soldados, chegou na casa do profeta Eliseu. Olha o que Deus falou comigo essas 48 horas. Naamã entrou na casa de Eliseu, igreja? Não. Naamã saiu de dentro da casa, deu uma ordem a ele: vai para o rio e se lava 7 vezes para curar essa lepra. Naamã foi, mergulhou 7 vezes, revoltado, mas mergulhou, ficou curado. Naamã voltou a 2ª vez à casa do profeta Eliseu. Naamã entrou, igreja? Naamã entrou, pastores, bispo, apóstolos. As 2 vezes que ele foi à casa do profeta Eliseu, ele entrou na parte interior da casa? Não. Eliseu atendeu ele do lado de fora. Aquele homem, ele tinha uma lepra pior do que a física. Aquele homem tinha a lepra do orgulho, da prepotência, da vaidade, do poder da patente de um militar. Mas ele tinha uma doença contagiosa que não tinha cura e que matava. Por várias razões, por vaidade, por prepotência, altivez, orgulho. Naamã não entrou. Pela doença ser contagiosa, ele não entrou. E agora querem que os pastores que fecharam a igreja, abram a igreja para desobedecer a Deus. Os pastores que obedeceram a Deus, fecha. E os pastores que estão obedecendo a Deus, que fique aberta, que fique aberta. Eu não brigo nisso. A minha briga é contra o diabo, é contra Satanás. Então, irmão, Deus falou comigo: mande a igreja ficar em casa. A nossa igreja, a Deus te promete, está em casa. Todos os domingos, o culto online. Eu passo mensagem praticamente em 2 dias. Pergunto como eles estão. Porque eu não vou contaminar o povo de Deus. Eu não vou contaminar com o vírus, porque eu não sou irresponsável. Mas passou. E os dízimos e as ofertas? Dízimos e ofertas? Deus não me trouxe para eu olhar para a minha vida, dízimos e ofertas. Deus me trouxe para eu salvar vidas. Vidas. Deus garante aqueles que obedecem a Ele. Fique em casa, meu irmão. Fique em casa, minha irmã. Se você não é obrigado a sair para a rua, se você recebeu uma licença do seu trabalho, se você recebeu uma autorização para trabalhar em casa, só saia em última necessidade. Porque a coisa é séria. Eu queria hoje trazer um recado a você. Eu queria hoje, por estar aqui, dizendo a você que vai acabar hoje. Não vai acabar hoje. Teremos dias mais difíceis. Eu sou autêntico, sou verdadeiro. Não negocio, não me vendo. Eu não sou louco de trazer uma revelação mentirosa e profetizar algo que Deus não está mandando eu profetizar. Vai dificultar ainda mais, igreja. Vai apertar ainda mais. Infelizmente, muitas pessoas serão ceifadas. Infelizmente, muitas vidas morrerão. Dias antes desse vírus se manifestar, quando a China apenas começou com 1 ou 2 mortes, eu tinha feito uma visita na casa de um sacerdote aqui na Flórida. A criancinha dele, com 3 meses, estava com febre e eu estive lá para poder orar. A Bíblia diz: chama os pastores e ora. E esse pastor, ele me convidou e eu fui com a minha esposa. E lá estava esse pastor, a esposa dele e a mãe dele, que é pastora, e a sogra dele. E quando eu cheguei na casa dele, eu disse ao pastor: surgiu um novo vírus na China. Já morreu 2 ou 3 pessoas. E Deus falou comigo que vai morrer mais de 1.000 pessoas. Ele: não, pastor Castilho, não pode. Estou dando o recado, irmão.
Deus disse que vai morrer mais de 1.000 pessoas. 3 ou 4 dias, ou 5 dias, quase 2.000 mortes. E se cumpriu o que Deus mandou eu falar. Não que eu profetizei, apenas eu falei o que Deus disse que ia acontecer. Existem homens de Deus agora. Existem mulheres de Deus na terra agora. Que está alertando a igreja em Amós 3,7. Existem pessoas de Deus em sua cidade, em seu bairro, em sua casa, que está te alertando para você verdadeiramente parar de brincar com Deus. Faça uma faxina no seu coração. Eu tenho refletido a minha vida. Você pensa que eu não fiz uma reflexão da minha vida? Você pensa que eu não chamei os meus 2 filhos e a minha esposa e falei, vamos refletir o que nós estamos fazendo, pensando o que nós estamos falando? Então, igreja, infelizmente, eu tenho um recado duro para a igreja. Não vai parar hoje, dia 18. Não vai. Nós teremos semanas mais difíceis. A Bíblia diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Eu nunca vou fechar a Deus de promessa por perseguição, mas fechei por obediência a Deus e a advertência dos órgãos de saúde e do governo americano. Quero dizer a você, não abra sua igreja por ganância e não feche a sua igreja por emocional. Converse com Deus, proteja o seu rebanho. A parede da Deus de promessas não habita a glória de Deus. A palavra de Deus que nos revela que a glória dele não habita em templos construídos por mãos de homens. Tem muitos pastores desesperados pensando que se fechar a porta da igreja para não propagar o vírus, que fechou a igreja, não fechou a igreja. Sabe quem é a igreja? Sou eu. Você, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz que a glória dele não habita em templos construídos por mão de homens. A glória dele habita em mim e em você, que vive o verdadeiro evangelho e paga o preço da santificação. A igreja, o templo, jamais vai se calar. A Deus te promessa física está fechada para não contaminar o povo, mas o templo do Espírito Santo está aberto. Deus mandou voltar o momento da palavra. Olha só, quantos estão aí agora, espalhados em mais de 50 países, têm me mandado mensagem, me telefonado. Volte o momento que é da palavra. E eu disse, quando Deus mandar. Olha o que Deus fez, mandou voltar o momento da palavra hoje. Olha como Deus é lindo. A igreja está aberta. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você não precisa de contaminar a igreja. Você não precisa de ter risco de contaminar o seu pastor, o seu rebanho, o seu obreiro, o seu diácono, por irresponsabilidade. Eu sou o templo do Espírito Santo. Vírus nenhum, governo nenhum, prefeito nenhum, governador nenhum, presidente nenhum, autarquia nenhuma vai calar os profetas de Deus. Você, profeta, é boca de Deus que na terra ninguém vai calar. Você é a igreja, você não está fechado. Abra sua live, faça, pregue dentro da tua casa para tua família. Abra a janela e grite para teus vizinhos. Abra a janela, manda os vizinhos abrir as janelas do outro lado e ao invés de ficar fazendo zoada, abre a janela e fala, olha, estamos distantes, eu não vou te contaminar e você não vai me contaminar. Vou pregar com a janela aberta. Nós somos a igreja. Tem muitos pastores desesperados, pensando que se fechar a porta, que porta, meu irmão? A porta da igreja é minha boca. A porta da igreja é tua boca. Você é a igreja que anda. Eu sou a igreja que anda. Tem muito pastor pregando aí, templos, paredes, por isso que estão presos. Eu não fecho a porta. Não fecha por quê, pastor? Vai conversar com Deus porque você não fecha. Se Deus não mandou você fechar, amém. Se Deus mandou você fechar, misericórdia. Agora eu lhe digo, você é a igreja, pastor. Você é a igreja, obreiro. Você é a igreja, profeta. Abra sua boca na internet. Use o WhatsApp, o Instagram, o YouTube, o Twitter. Manda mensagens bíblicas. Pega o telefone e liga, abra a porta da casa e grita, Jesus te ama, Ele está voltando. Leia Jeremias, leia Apocalipse para o seu vizinho com a janela aberta, ele distante. Fique em casa, Deus me incomodou há 48 horas. Vai apertar o cerco, vai ter
estado de sítio, vai ter toque de recolher, vai parar tudo, meu irmão, porque Deus sacudiu a figueira, a igreja, muita igreja desobedeceu, muito pastor brincou de cair e não pagou o preço para se levantar, muito pastor está casado com amante, muito crente está com vinho com álcool, muito crente está cantando em carnaval, muito crente está vestindo roupa de Sodoma e Gomorra, muito crente está se tatuando, muito crente está embriagado com bebida alcoólica, muito crente está mentindo, muito crente está no pecado. Deus irou com a terra, isto é a ira de Deus, é resposta de Deus. Não tem oração na terra que vai parar as profecias e as revelações de Deus. Tem oração para pedir misericórdia. Ore pelas crianças, independente de religiões, ore por homens e mulheres, ore pelos ateus, os católicos, os espíritas, os budistas, os metodistas, os batistas, assembleanos, pentecostais, ore pelos anglicanos, ore por todos os ministérios, testemunha de Jeová, ore pela adventista, ore por todos os mormons, ore pela congregação cristã que é do Brasil, ore pelos macumbeiros, pelos babalorixá, ore pelo povo, meu irmão. Como pode um povo ter ódio, não orar? Ore por misericórdia, para o povo se converter, porque infelizmente, meu irmão, eu estou aqui trazendo um recado. Eu queria trazer outro recado, irmão. Eu tenho filho no Brasil que estuda, meu irmão. A minha mãe mora no Brasil, minha sogra mora aqui no Brasil, meus irmãos moram aqui no Brasil. Eu tenho parentes aqui no Brasil. Eu moro com minha esposa e meu filho aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um amigo na China. Eu tenho pessoas que nos acompanham no Japão, em Portugal. Eu tenho amor por vidas. Eu tenho sede por vidas. Eu não olho denominação. Os juízes diz que no processo judicial não tem que ter rosto, tem que ter o conteúdo. E eu concordo. Você não pode olhar um processo na justiça pelo rosto. É feio, é pobre, é preto, não gostei, vou condenar. É bonito, é branco, é rico, vou absolver. Não. O juiz ético, o juiz honesto, ele olha o conteúdo. Ele olha a história de tudo, como era aquela pessoa e como está sendo. E ali ele vai ver se tem esperança para absolver. Assim são nós, pastores, e nós, seres humanos. Não temos que olhar rosto. Temos que olhar vidas, alma, pedir misericórdia. Eu sei que eu sou tido como um pastor radical. E você mais radical ainda. Mas eu sou amoroso. Eu amo vidas. Se eu não amasse vida, eu não estaria dando esse recado de Deus. Não vai parar agora. Não vai. Eu não vou dar aqui alguns dados a vocês que nós já recebemos, que é nos Estados Unidos, que às vezes as notícias aqui chegam mais rápidas. Porque eu prefiro não propagar essas notícias. Eu prefiro que os meios de comunicações responsáveis propaguem essas notícias. Que os órgãos vinculadores da mídia propaguem o que o governo americano vai anunciar, o que a OMS vai anunciar. Informações que nós temos aqui, às vezes, com 5 ou 10 minutos antes que outros países recebam. Mas eu quero entregar um recado a você. Existem jovens morrendo na Europa. Jovens. Só isso que eu lhe falo. Disseram que jovens eram apenas hospedeiros. Não são apenas hospedeiros. Eles estão sendo vítimas. Agora, não entre em depressão. Não se aterrorize. Não fique com medo. Não se amedronte. Porque Deus avisou a José do Egito que vinha fome. José, ele fez o quê? Encheu os celeiros. Deus, ele orientou a Noé a construir a arca antes do dilúvio. E Noé sobreviveu. O que foi que Deus fez com José e com Maria? José e Maria. O rei Herodes quer matar o menino Jesus. O que foi que José fez? Ele fugiu para o Egito. José, ele fugiu. O pai de Jesus, José. A mãe de Jesus, Maria, mulher bem-aventurada, fugiu. Foi para fora. Porque senão mataria Jesus. E hoje
tem muitas pessoas que diz que não vai fugir das aglomerações, que não vai fugir de eventos com mais de 20 ou 30 pessoas, são pessoas irresponsáveis. Me desculpe, ou falta conhecimento da palavra, ou são surdos, ou não têm uma mente normal. José e Maria fugiu porque foi anunciado: Herodes quer matar Jesus. Eles fugiram. Muitos hoje, não, eu vou para as aglomerações, eu vou para aqueles... Não vá, meu irmão. Fica em casa. Mas, pastor, como vai ser se o enfermo precisar que os sacerdotes imponham as mãos? Se a Bíblia diz que quando está enfermo, chamem os sacerdotes. Irmão, eu estou aqui no advento da internet. Eu estou aqui online com mais de 50 países. Com minhas mãos aqui, outros pastores, aonde eles estiverem, mulheres de Deus, aonde estiverem, podem pôr a mão na varanda de suas casas, podem pôr a mão em seus quintais, nas coberturas de seus apartamentos, nas suas lajes, nas suas janelas, e dizer: Senhor, cure os enfermos. Jesus precisou ir em direção ao servo do centurião, ele declarou uma palavra: curado está. O centurião chegou, estava curado. Eu vou declarar uma palavra daqui para sua casa. Vou declarar uma palavra, porque essa palavra vai entrar nas nuvens da internet, nos cabos de cobre da internet, nas redes online, e vai curar você. Porque a palavra está sendo liberada. Eu estou liberando uma palavra da Bíblia, que Deus pode curar. Deus certamente está te alertando hoje. Não se desespere com o coronavírus. Não se desespere com a alta do dólar. Não se desespere com a briga entre Rússia e os Emirados Árabes com o petróleo. Não se desespere, mas faça como José do Egito. Ele recebeu uma revelação através de um sonho que o rei teve ali, que ia faltar comida. José abasteceu os celeiros e foi na crise que José foi honrado. Sabe por que José foi honrado? Porque ele revelou a palavra de Deus na íntegra, sem tirar e se acrescentar nada. Sabe, irmãos, José ele foi honrado na crise. É nessa crise que Deus quer te honrar. É nessa crise que Deus quer te fortalecer na fé. É nessa crise que Deus quer curar essa enfermidade. É nessa crise que Deus quer trazer o seu marido de volta, sua esposa de volta, seus filhos de volta. É nessa crise que Deus quer pagar os seus débitos. É nessa crise que Deus quer te dar um teto para você morar. É nessa crise que Deus quer te contratar para trabalhar. É nessa crise que Deus quer abrir algo para você. É nessa crise que Deus quer crescer teu ministério. É nessa crise que Deus quer te dar dons e talentos. É nessa crise que Deus está te aproximando mais você dele. É nessa crise que Deus pode te honrar como José do Egito. Olha onde José foi honrado na crise. Onde Jó foi honrado na enfermidade, na lepra, na perca, perdeu tudo. Mas Jó certamente sabia quem iria honrar ele. Meu irmão, Deus está mandando lhe entregar um recado. Armazene estoque, armazene fé, armazene a palavra de Deus. Muitos foram omissos, muitos foram preguiçosos, muitos colaram a Bíblia com a cola da preguiça, muitos colaram a Bíblia com a cola da omissão, muitos chegavam atrasados em culto, podendo chegar cedo por omissão, não por aqueles que não puderam chegar. Muitos não levaram a sério essa palavra. Agora, irmão, você que armazenou a palavra de Deus, você que armazenou as revelações de Deus e falou o que Deus mandou, você que armazenou a fé, você que armazenou a sabedoria, a paciência, você que armazenou a benignidade, a longanimidade de Deus, você que armazenou
o amor, a esperança, a santificação, chegou a sua hora. É na hora dessa crise mundial, dessa pandemia, que Deus vai te honrar e vai me honrar. É na hora que o mundo chora que Deus vai te exaltar. E você que foi omisso, você que pecou, encha da palavra de Deus. Se armazene da meditação, não somente da leitura. Se armazene de meditar e absorver antes que os dias maus cheguem. Meu irmão, Deus me trouxe aqui para falar a você que certamente Ele não pegou ninguém de surpresa. Ele avisou a índios, Ele avisou a afros, Ele avisou a negros, a brancos, a pobres, a ricos, a latinos, europeus. Ele avisou aos Estados Unidos, Ele avisou o mundo através de profetas. Deus vai sacudir a figueira. E sacudiu. Eu acredito que tudo passa. Eu acredito que o mundo pode sair melhor dessa situação. Eu acredito que as nações que perseguem os cristãos, eu acredito que as nações que decapitam os cristãos, eu acredito que as nações que proíbem a Bíblia entrar, eu acredito que os pastores, que os crentes que caíram em pecado, eu acredito que os que estão em santidade, todos poderemos sair mais fortes, poderemos sair melhor e mais próximo de Deus. Neste momento, os presídios, as cadeias, as penitenciárias, têm vidas que precisam de nossos clamores. Existem presos que, se um preso for contaminado dentro de uma cela com 30 pessoas dentro de uma cela, é um genocídio. E como pode pedir a morte dos presos, pedir a morte dos pecadores? Que cristãos são esses? Que cristãos são esses que pedem a morte dos pecadores? Pede vida, transformação. Ore pelos presídios, ore pelas penitenciárias, ore pelos hospitais, ore pelas delegacias, ore pelos médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários, os agentes de saúde, ore pelos jornalistas, pela imprensa, ore pelo judiciário, o executivo, o legislativo, ore pelos homens e mulheres, ore pelos pobres, os ricos, ore por todos, todos precisam de oração. Não é hora de brigar, é hora de se unir com Deus Cristo. Irmãos, eu espero que eu possa voltar em um tempo oportuno, dizendo que tudo acabou. Mas infelizmente, Deus manda eu trazer um recado à igreja. Armazene a palavra. Estoque no celeiro do coração a palavra. Medite a palavra e armazene, para não sofrermos muito e para não perecermos. Mas Deus tem me dito através de sonhos e da palavra: é tempo de honrar os meus José. É tempo de honrar as minhas Radassas para ser Esther. É tempo de honrar os meus Abrão para ser Abraão. É tempo de honrar os meus Elias, minhas Déboras, minhas Miriams, minhas mulheres e homens de Deus. Você que obedeceu, você que negou ao mundo, é nessa hora que seremos exaltados. Mas vamos ajudar aqueles que não conhecem a Deus. Vamos ajudar os que caíram. Vamos ajudar os pastores que caíram a se levantar. E vamos vigiar para não cairmos. Deus manda entregar um recado às nações. Você que não precisa sair, fica em casa. Mantenha o afastamento de 2 a 3 metros das pessoas. Fique em casa. Não procure hospitais por qualquer coisa. Mas se tiver falta de respiração, procure um médico. Mas não vá para o hospital por qualquer coisa. Fique em casa. Deus vai levantar os pregadores, Deus vai levantar os profetas para pregar nas internets.
Deus vai levantar as pessoas para abrir a janela de suas casas e falar para seus vizinhos que Deus é fiel e ler a Bíblia através de janelas abertas. Se você não tem um celular, se você não tem uma internet, manda aquela pessoa abrir a janela e falar para o vizinho: eu te amo, momento da palavra voltou. Voltou para trazer paz, cura e esperança. Amós 3,7. Certamente Deus não fará nada na terra antes de avisar seus servos e profetas. Armazene a palavra de Deus como José armazenou o alimento na seca para não faltar nada. Armazene a palavra de Deus, armazene a santidade, armazene a humildade, armazene o amor, armazene o perdão, armazene a simplicidade, armazene a benignidade, a longanimidade, armazene as orações, os clamores, se converta, santifica. É nessa hora que tudo está acontecendo que você pode sair desse deserto no meio dessa crise. José do Egito foi honrado no meio da crise. Radassa foi honrada no meio de que ninguém não sabia quem seria. Era Radassa de um lado e José do Egito. É eu daqui e você daí sendo honrado. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, guarde as nações, guarde os governantes, guarde os exércitos, os policiais, os militares, os civis, os federais, guarde as guardas municipais, os médicos, os agentes de saúde, o corpo de bombeiro, os taxistas, os empregados, desempregados. Guarde o teu povo, Senhor, guarde as tuas famílias, guarde a tua nação, para que todos saibam que o Senhor está alertando a igreja. Despertai-vos, que Cristo está voltando. Despertai-vos na calaraço e